Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Esse é um dos textos que você vai estudar essa semana nas suas meditações, e nós vamos estar caminhando juntos. Nesses próximos dias de campanha de oração, a gente tem a certeza de que num mundo tão incerto quanto a gente está vivendo aqui no Brasil, nós precisamos da manifestação do poder de Deus aqui na terra. E aquele que é dono do céu e da terra e que tem todo o poder é aquele que pode estar nos abençoando. E durante esses dias a gente vai estar caminhando atrás de um tema, de um lema da nossa campanha. Nós vamos orar por pessoas, nós vamos orar por nós mesmos e nós vamos buscar um tema, vamos estar estudando um tema que é seguindo a Jesus. E a pergunta que a gente vai fazer hoje para a Bíblia é: como nós podemos seguir a Jesus? Como nós podemos viver de modo que acompanhemos os seus passos dia a dia? E a parte dessa resposta se encontra no texto de Romanos capítulo 12. Hoje pela manhã nós estudamos o versículo 1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E nós tentamos entender o significado disso. E a gente olhou lá para o Velho Testamento, como é que funcionava o culto do Velho Testamento e como funciona o culto verdadeiro no Novo Testamento. E a gente descobriu que o culto verdadeiro no Novo Testamento não é ir à igreja. Se você vier à igreja com atitude errada, não vai ter culto nenhum. Não é cantar uma canção sem aquilo que é a essência da nossa fé, não tem sentido nenhum. Não é pagar uma promessa, porque se eu pagar a promessa sem entender o voto, sem entender o Senhor da minha vida, quem é, não vai funcionar nada. Então nós descobrimos que o culto verdadeiro é quando eu me coloco no altar de Deus, não para ser queimado lá, mas para dizer: eu sou a oferta, Tu és o Senhor da minha vida, o primeiro na minha vida, e eu vou me colocar como o verdadeiro louvor. O culto é eu e você nos colocando aos pés de Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu Salvador e meu Senhor. Aí nós lemos o segundo versículo desse texto, e aí diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós entendemos que se a primeira característica tinha a ver com a expressão da nossa devoção, colocar-se no altar de Deus, a segunda tem a ver com o modelo que nós seguimos. E aí descobrimos que existe um jeitão de viver dentro da sociedade, qualquer sociedade. E esse jeitão de viver a Bíblia chama de curso desse mundo. E descobrimos também que o curso desse mundo, segundo Efésios capítulo 2, ele é controlado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Tem coisas boas na nossa cultura, mas tem coisas muito ruins na nossa cultura, não é? Essa corrupção entranhada tem a ver com o jeito de viver e pensar do brasileiro, não é? O brasileiro não rouba só bilhões, não, ele vai na beira da estrada e rouba a carga, não é? E pega lá o que o caminhão derrubou. A gente não descobre, que não pensa que aquele coitado que lá, além de perder o caminhão, está perdendo a carga dele também, e a gente leva para casa como se fosse normal. Então esse jeitão de viver não tem nada a ver com Deus. E aí a gente vai ter que aprender que para seguir a Jesus, a gente vai ter que deixar que Jesus renove a nossa mente, o nosso jeito de pensar.
A gente vai ter que colocar a nossa ideologia de vida, a nossa filosofia, o nosso jeitão de viver nas mãos de Jesus e deixar que Ele seja o modelo que eu vou seguir. A palavra de Deus vai ser a minha lição de vida, o meu jeito de interpretar a vida. Mas agora à noite eu queria continuar e pensando no versículo 3 de Romanos 12, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que vai acontecer quando a gente tem a nossa mente renovada, é que nós vamos entender que tudo o que acontece na vida de quem segue a Jesus é pura graça. Se você entregou a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, e Ele é o Senhor da tua vida, Ele está te ensinando a viver, você está vivendo debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, está vivendo debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso, se você está vivendo e seguindo a Jesus, você não pode ser um cara orgulhoso. Pode dizer para quem está perto de você: não seja orgulhoso. Pode falar. Agora escuta para você também: não seja orgulhoso. Essa semana passada, né, eu encontrei uma irmã, ela me encontrou no corredor e disse assim: pastor, o senhor vai morrer. E eu lembrei que eu falei a semana passada: não, diz para você, para quem está do teu lado, você vai morrer. Ela chegou no meu: ó, o senhor vai morrer. Eu falei: é verdade, você também. Todo mundo, né? Não tem jeito. Gente, não seja orgulhoso. Outra coisa interessante é que a Bíblia também vai dizer que você não pode ser pessimista, não é? E nem ter uma autoimagem ruim. Então não seja deprimido. Ele vai dizer: não seja deprimido, né? Ou aquela pessoa que não enxerga o seu valor. Então diga agora assim para a pessoa que está lá: você tem valor. E a palavra-chave aqui é: você precisa viver equilibradamente, nem orgulhoso e nem alguém que não enxerga o seu valor. Por quê? Porque você está debaixo da graça de Deus. E aqui vem uma coisa bonita: quando a gente segue a Jesus, a marca da nossa vida é a graça de Deus. A graça de Deus vai se revelar no que você faz. É interessante porque quando a gente olha para a história de José do Egito, algumas pessoas podem dizer assim: que infeliz do José. Fala a verdade, né? Coitadinho, foi jogado num buraco, os irmãos dele queriam matá-lo, depois vende ele como escravo, ele vai como escravo trabalhar na casa de Potifar, ele está fazendo um trabalho bom, a vidinha dele está normal, está bonitinha, e de repente a mulher de Potifar quer dormir com ele diz que não vai dormir, fez tudo certinho, vai parar na cadeia. Tadinho do José. Mas é interessante que quando a gente olha na perspectiva da graça, a gente vai ver que em todos os lugares em que José foi, mesmo quando estava como escravo, a graça de Deus se revelou e a bênção de Deus estava sobre as suas mãos e se espalhava sobre quem estava sob o domínio dele, e ele caía na graça de todos os seus líderes, até que ele chegou a ser a segunda pessoa mais importante do reino do Egito, porque Deus o tirou de lá de uma forma milagrosa da cadeia e o colocou imediatamente como primeiro-ministro. A gente, quando está debaixo da graça, a gente não olha apenas as coisas ou circunstâncias, a gente olha na perspectiva de que a gente está na mão do Todo-Poderoso que escreve a história. Por isso, eu não vou ser orgulhoso, porque eu não tenho nada que eu fiz ou mereça, porque é graça de Deus.
mas eu também não vou ser alguém que está chorando pelos cantos as minhas tristezas, porque eu sei que a graça de Deus tem um propósito que eu não estou vendo agora, e Ele vai me levar na direção desse propósito. Seguir a Jesus é andar na palma da mão de Deus, e está sendo guiado por essa graça poderosa do Senhor. E aí nós vamos entender que tudo o que acontece na vida de quem segue Jesus é graça pura, porque sem a graça do Senhor, sem a presença do Senhor, nós não podemos fazer nada. Foi isso que João disse, ou melhor, Jesus disse, e João escreveu no capítulo 15 do Evangelho, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso, não pode haver orgulho nem pessimismo, mas equilíbrio, que provém de uma fé viva no poder de Deus. Estende a tua mão assim, as duas. Diz assim: essa mão é abençoada. Quem é que abençoa? Deus. Você vive debaixo da graça? Então a sua mão é abençoada. Olha, lembra da tua casa, tá? Você vive debaixo da graça de Deus? Então diga: minha casa é abençoada. Você tem filhos? Então, se você tem filhos, quando você ora pelos seus filhos, diga assim: os meus filhos são abençoados de Deus, porque Deus está ouvindo a sua oração. Você está debaixo da graça, e isso não é um poder que você tem, não tem poder aqui na tua mão, não. Por isso você não adianta ficar orgulhoso. Você tem que entender que tudo veio da graça de Deus. Seguir Jesus é entender a grandeza da graça de Deus, um favor que eu não mereço. E aí a minha vida é uma vida de louvor e gratidão, porque não importa o que está acontecendo, eu sei que estou debaixo da graça. É interessante que o apóstolo Paulo tinha uma consciência muito grande disso. Ele dizia assim: já aprendi a passar fome. E eu não aprendi a passar fome. Eu como até demais. Mas ele diz: eu já aprendi a ter abundância. E aí ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei como é que está a tua vida, se você está numa das fases boas da vida, ou numa das fases ruins da sua vida. Nós passamos por momentos difíceis. Se o apóstolo Paulo disse: aprendi a passar fome, é porque passou dificuldades na sua vida. Mas ele entendia que ele era um homem que era abençoado por Deus e cheio da graça. Por isso ele dizia assim: não importa o que está acontecendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem segue a Jesus não é orgulhoso. Você já viu crente metido? Já viu crente metido, nariz empinado? Porque sim, porque Deus não gosta de crente metido, não. Porque o orgulho não vem do Senhor. A única diferença que existe é que a gente aprendeu onde está a graça. A graça de Deus está em Jesus. Eu ouvi uma vez um pregador dizer assim: a única diferença entre o perdido e o salvo é que todos são mendigos. Um já descobriu onde tem pão e o outro está procurando. É graça, pura graça. E toda vez que a gente fica orgulhoso, seja da nossa posição social, seja dos nossos recursos, seja da nossa inteligência, ou até da nossa própria postura religiosa, a gente vai ouvir uma palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 4. Todavia, da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus faz o que com os soberbos? Resiste. Mas o que Ele faz com o humilde? Dá mais graça. Então estende a tua mão aí.
e diz: Senhor, derrama mais graça na minha vida, e eu vou andar com Jesus. E aí, enquanto eu estiver andando, eu vou estar na dimensão da graça, favor que eu não mereço de Deus, e esse favor vai lá para o seu trabalho, vai para a sua família, e a gente começa a ter uma visão de vida diferente, a gente começa a ter a visão do imponderável de Deus. É muito interessante, porque quando a gente está na dimensão da graça, a gente enxerga a realidade na dimensão do que Deus pode fazer. A gente está vivendo uma luta familiar, a gente não olha só o que está acontecendo hoje, não carrega as mágoas, a gente diz assim: eu sei que Deus tem um plano para a minha vida e para a minha família, e eu vou aguardar o propósito de Deus. E a gente começa a orar, e a gente começa a ver coisas de Deus acontecerem, e a gente diz: como é que pode? E aí a gente olha para cima e diz: foi a graça do Senhor. Olha, tem história de muita gente aqui que, se levantasse nesse culto para contar a sua história, vida quebrada, arrebentada, sem condições, e de repente a graça de Deus derramou sobre essa vida, e eles estão aqui porque o imponderável de Deus aconteceu na vida deles. Quantos aqui tiveram problemas quase de separação e Jesus entrou nessa casa para derramar graça? Levanta a mão assim para glorificar o nome do Senhor. Olha aí, quanta gente. Quantos aqui já tiveram problema com vícios e Jesus já transformou a sua vida? Levanta a mão aqui. Louvado seja Deus, tá? Quantos aqui já tiveram lutas com os seus filhos e viram a misericórdia de Deus na vida deles? Levanta a mão, quero ver. Aí, queridos, eu podia continuar perguntando, porque viver na dimensão da graça é viver na dimensão do imponderável de Deus. Por isso, eu não sou nem orgulhoso, nem pessimista. Eu sigo a Jesus cheio de fé. E é interessante isso aqui no livro de Romanos, porque ele vai dizer assim, olha aqui: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente só vai caminhar na graça de Deus e no imponderável de Deus na medida da nossa fé. Quando Deus coloca um sonho, um alvo, um desafio, e você vive debaixo da graça, você vai caminhar pela fé. Algumas semanas atrás surgiu uma situação e um grande desafio para a minha vida, para o ministério, para essa igreja, e eu fiquei assim meio preocupado. Falei: Senhor, esse negócio é grande demais, eu não sei não se dou conta, se vai dar certo esse negócio. E aí eu fui orar, e aí o Espírito Santo me falou assim: olha, eu não trabalho com covarde, só com corajoso. Quer vir? Queridos, quando a gente olha os desafios da vida na perspectiva do ser humano, a gente sai correndo. Mas quando a gente olha na perspectiva da graça, não importa se tem gigantes nessa terra, se tem cidades com muros altos, como aconteceu lá na tomada da terra prometida, o importante é o Deus que vai à frente da gente. Então, seja corajoso e caminhe seguindo a Jesus debaixo da graça. Agora, não adianta ser corajoso sem caminhar, sem seguir a Jesus. Porque o corajoso que não segue a Jesus é impetuoso na força da sua própria carne, vai fazer besteira até dizer chega. Mas quando eu estou seguindo a Jesus, e Ele está dizendo vem, e eu vou, para, e eu paro, então pode ter certeza que a graça de Deus vai se revelar na sua vida e na minha vida. Terceira coisa, quarta coisa que a gente começou já de manhã, quarta coisa que a gente vai descobrir aqui nesse texto, diz assim, versículos 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função,
Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Se alguém segue a Jesus verdadeiramente, logo ele vai perceber que não pode fazer isso, seguir a Jesus, independentemente da igreja do Senhor Jesus. Porque a vida do discípulo de Jesus, do seguidor do Senhor Jesus, precisa revelar, em primeiro lugar, a dinâmica do corpo. É interessante que Jesus colocou, e a gente vai celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor tem dois elementos, o pão e o vinho. Jesus pegou um pão e partiu em vários pedaços e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele então distribuiu aos seus discípulos. E nisso havia um simbolismo muito grande, havia o simbolismo da morte de Jesus, mas havia também o simbolismo da igreja. O pão inteiro se forma quando cada pedacinho desse se junta, como se fosse o quebra-cabeças. E essa é a dinâmica do corpo. Você não é o corpo inteiro de Jesus, você é só um pedacinho. E viver longe do povo de Deus e da igreja do Senhor é como se eu tirasse, por exemplo, um órgão nobre do seu corpo, o coração, por exemplo, tá bom? Tira o coração do seu corpo, o que ele vai fazer? Tiro, coloco aqui nessa mesa, o que vai acontecer com ele? Vai parar, vai morrer. Dentro de algumas horas, se ele não for tratado adequadamente, não presta nem para um transplante. Passou a validade. Vamos pensar na mão, tá certo? Isso aqui é uma bênção, fala a verdade, né? Agora vamos desencaixar a mão, não dá, corta logo, né? O que vai acontecer com essa mão? Vai morrer. E a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você é parte de um corpo, e nós precisamos uns dos outros para crescer na fé. Tem momentos da nossa vida que a gente está abatido, triste, que não consegue nem orar. Você já viveu momentos assim? E de repente Deus, na sua misericórdia, coloca alguém do lado da gente para dar uma palavra. A gente nem sabe quem é a pessoa, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo com a gente, mas porque a gente está inserido nesse corpo vivo, alguma parte do corpo se manifesta na nossa vida para dizer que nós pertencemos a Jesus. A dinâmica do corpo está revelada nos dons e nos talentos e nos ministérios. É interessante porque nesse exemplo que a gente teve hoje da casa que foi construída, não é? Olha que coisa bonita. Muitos de nós não entendemos nada disso, não sabemos fazer nada. Eu sou tão ruim, que se você me der uma régua e um lápis, eu consigo fazer uma linha torta. Complicado, né? Mas todos nós como corpo levantamos uma oferta e demos na mão de um irmão que é engenheiro, que detém essa tecnologia que foi usada, e ele foi e planejou toda a obra. Esse era o dom dele. E aí convidou voluntários, e esses voluntários foram com as suas habilidades, alguns ruins assim, que furam até a luva, tal, não é? Assim, mas vão lá, não é? Levando a sua paixão, o seu amor, o seu carinho, não é? Levando a sua motivação. Manda um maluco desse lá do lado, só para fazer bagunça, cortar o pão com o serrote e tal, e aquele ambiente gostoso, e de repente na dinâmica do corpo, as coisas de Deus acontecem. Por isso, o Senhor Jesus foi quem inventou a igreja. A igreja não foi uma invenção humana, ela foi invenção do Senhor Jesus, porque é dentro do contexto dessa dinâmica que Deus revela os dons, os talentos, a misericórdia e o poder. Eu costumo dizer que essas paredes não detêm poder, e às vezes as pessoas não entendem isso.
Mas esse lugar se torna sagrado porque o povo de Deus vem aqui com a sua fé, cheio da graça de Deus, e onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas na autoridade do nome de Jesus, o Senhor vai se manifestar. Há uma manifestação da graça de Deus que acontece quando eu estou com a porta trancada do meu quarto falando com o Pai, porque Jesus falou que eu podia fazer isso. Mas há algo que não vai acontecer na porta trancada, porque Jesus também falou que quando 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele ia derramar algo diferente da sua graça. E nessa comunhão do Espírito, entre pessoas que são tão diferentes, Deus está revelando a sua grandeza outra vez. Por isso não dá para viver seguindo Jesus, sem a gente ter comunhão com o povo de Deus. E a gente não vai aprender apenas a dinâmica do corpo, os dons e ministérios, mas a gente vai entender a unidade desse corpo, porque a Bíblia diz que há um só corpo, e só tem uma cabeça nesse corpo, que é Jesus. Ou seja, esse corpo só tem um propósito: fazer a vontade de Deus. E aí um ajuda o outro a entender que o propósito é fazer a vontade de Deus. Por que você escuta um sermão? Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus sendo explicada, você está sendo motivado pelo Espírito a seguir o propósito de Deus na sua vida. Não é verdade isso? E a gente sai com valor, com sentimento, com pensamento. Mas igreja não é só o sermão, é quando eu exerço os dons, quando eu tenho comunhão com os outros, e eu começo a ter propósitos espirituais. E aí a gente vai descobrir que não apenas Deus revela a dinâmica, a unidade desse corpo, mas Ele revela a diversidade desse corpo. Dá uma olhada à sua volta. Tem várias faixas etárias diferentes. Tem vários códigos de linguagem diferentes. Se você conversar com um adolescente, você não vai entender algumas palavras que ele diz, algumas gírias, não é? Você não vai entender algumas coisas. E aí você vai ter que perceber que eles são diferentes. Você vai encontrar culturas diferentes. Você vai no culto em inglês, por exemplo, não é? Tem gente de tudo quanto é país do mundo que está cultuando em inglês lá. Um monte de cultura, mas estão aqui no meio do povo de Deus. A gente vai descobrir vários níveis de instrução diferentes. Mas a gente vai descobrir que tudo isso aqui, apesar de ser diferente, é tão intrinsecamente interdependente. E essa diversidade gera unidade. E isso se manifesta de uma multiforme graça. A palavra multiforme graça quer dizer multicolorida graça sendo apreciada. Quando Deus olha para vocês, povo de Deus junto, é como se um pintor, e ele é o pintor, pegasse a sua aquarela, tá? E você fosse uma pincelada desse quadro que ele está pintando. Um tem um tom um pouquinho assim, o outro tem um tom um pouquinho assado, não é? Um tem uma curvinha a mais, outro tem uma curvinha a menos. Eu tenho curvinha demais, mas tudo bem, né? Cada um aqui é diferente, mas quando a gente olha o quadro, essa multicolorida graça revela uma beleza tremenda. Então Deus está olhando para todos vocês assim, dizendo: que coisa linda, esse é o meu povo, essa é a minha família, esse é o povo que eu derramei graça, são eles que vão fazer diferença nessa terra, eles são a minha boca, os meus pés, as minhas mãos, eles são os meus filhos amados. Família de Deus. Viver a vida cristã ou tentar seguir a Jesus longe da família de Deus é como um filho que foge de casa. Ele não está bem e toda a família também não está bem.
porque está faltando alguém precioso. Por isso não dá para a gente viver a fé e seguir a Jesus sozinho. Tem muitas teorias dizendo, olha, a fé em Jesus é uma coisa privada, pessoal, você pode viver sozinho. Não viva não, querido, você está perdendo a bênção de Deus. Porque quem diz que segue a Jesus, mas não participa do corpo, só revela o seu orgulho e independência. Por que a gente não quer participar do corpo? Porque eu me acho completo, perfeito, sem problema nenhum, tão independente que eu não quero abrir mão da minha independência. Porque, queridos, a gente conviver com pessoas diferentes dá atrito, ou se dá atrito, mas até nesses atritos a graça de Deus se revela, pois o Senhor o fez parte e não todo, e você só pode perceber a amplitude da graça quando você estiver no todo. E mesmo na hora que dá aquele atrito, olha só o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 27, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Mas aquele irmão lá, aquela irmã, não, Deus está colocando. Eu estava numa aula com o Dr. Shed, quando eu estava estudando no seminário, e ele estava falando sobre o amor de Deus e a vida na comunhão, e um dia eu estava muito bravo com uma situação que tinha acontecido, e falei assim, Dr. Shed, mas aquelas pessoas, já viu, né, aquele jeitão assim, aquelas pessoas, né, que são como uma pedra no seu sapato, o que a gente faz com elas? Aí ele deu aquele sorrisinho dele e disse assim, Deus colocou essa pedrinha para testar o seu amor. Eu falei, não dá, mas é verdade. Quem tem irmão aqui? Quando você morava na casa do seu pai, quantos de vocês, o seu irmão, a sua irmã, pegou e vestiu a sua roupa? Já teve isso? E aí no dia que você quer usar a roupa, naquele dia que você vai ali no cabide, sabe, e diz, é essa que eu vou usar, você olha, onde está a minha roupa? Já aconteceu com você? Já? E quando o irmão é mais gordinho assim, que ele veste aquele suéter, e o suéter fica, já teve isso, Mas mesmo esse irmão é uma bênção na tua vida, porque Deus usa essas coisas dentro da própria família para a gente aprender a crescer, a gente aprender que nós somos um, aprender a partilhar, aprender a ser gente. Deus está dizendo, olha, não dá para viver a vida cristã se você não faz parte da família de Deus, porque o que você está revelando é orgulho, independência. E o que a gente vai aprender na palavra de Deus é que seguir a Jesus vai ensinar a gente a ser interdependente. Algo da graça de Deus está no meu irmão, e Deus só vai me dar através daquele irmão abençoando a minha vida. É assim que funciona. Deus usa pessoas para nos fazer melhores seguidores de Cristo. Por isso a igreja é a família de Deus. Efésios 2,19 vai dizer assim, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Seguir a Jesus é algo tremendo. Meu tempo acabou aqui, eu vou parar por aqui, senão tem tanta coisa aqui em Romanos, e a gente vai embora, né? Eu, quando vou estudando a Bíblia, já vou colocando tudo, então tem mais um montão aqui, mas vai deixar para outro dia, tá? E nessa noite, eu queria dizer para você algumas coisas.
Deus está nos chamando para seguir a Jesus. Seguir a Jesus começa quando eu me coloco no altar. E eu digo, de hoje em diante eu não me pertenço mais. A oferta sou eu, e isso é culto. A Bíblia fala que quando eu me coloco no altar, não terminou o processo. O Senhor vai dizer, tá bom, você é um sacrifício vivo, você vai continuar na palma da minha mão, mas vai seguir o rumo desse mundo aqui, vai viver a vida. Só que agora você vai seguir a vida sob a minha perspectiva, e eu vou renovar a sua mente. E aí a cada dia o Senhor vai mostrando para a gente os valores que vão se confrontando com a vida, e eu vou fazendo transformações, Ele vai fazendo transformações, mas ao mesmo tempo eu vou transformando o lugar onde eu estou. Mas não para aí. Quando você começar a se sentir orgulhoso, ou você diante das lutas se sentir abatido, Ele diz assim, filho, presta atenção, é graça, é graça. Então não importa a situação que você esteja vivendo, a minha graça está sobre você, e você pode enfrentar todas as coisas, porque eu sou contigo. Então não adianta ficar de nariz empinado, nem ficar abatido, porque a graça de Deus está ali. E quando a gente já está marchando, Ele diz assim, olha, você precisa do povo de Deus, se envolva com esse povo, use os seus dons, os seus talentos, e deixe que os dons e os talentos das pessoas toquem a sua vida. Nessa noite, antes da gente celebrar a ceia, eu queria convidar pessoas a tomarem uma decisão diferente. Talvez você já tenha sido tocado pela graça de Deus, você já tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador. Talvez até durante algum tempo da sua vida, você esteve participando de uma igreja, mas aí aconteceu muita coisa na tua vida, e quem sabe você foi até ferido por pessoas, e por isso você fez um voto estranho. Não é um voto, uma decisão estranha. Eu vou seguir a Jesus sozinho. E aí você vai assistir um culto aqui, outro ali, ou quem sabe até esteja assistindo os cultos aqui, ou quem sabe aí na televisão, ou quem sabe aí no computador. Mas o Senhor está dizendo para você, filho, não é assim não. Eu quero que você aprenda a dinâmica dos dons do Espírito, e eu vou te ensinar isso dentro da igreja. Eu quero que você entenda a dinâmica da unidade na diversidade. Tem tanta gente diferente, e até umas pedrinhas no sapato da gente, mas eu quero que você aprenda a dinâmica, porque eles são teus irmãos. E aí a gente vai ter que aprender a liberar perdão, mesmo quando aquela camisa ou aquela blusa veio tudo assim, velho, ou usou e manchou. A gente vai ter que aprender a liberar perdão, porque é meu irmão. E eu vou ter que aprender a construir relacionamentos na graça de Deus. Então hoje o apelo, o chamado, o convite é diferente. Todos quantos estão ouvindo a voz do Espírito e hoje querem se tornar membros dessa igreja, talvez alguns através do batismo, talvez outros que venham de outras igrejas, mas que estão perambulando pela vida, não estão com igreja nenhuma. Está na hora de ter a sua, e dizer, esse aqui é o lugar visível do corpo, onde eu participo, e eu assumo responsabilidades, e sou abençoado pela responsabilidade que outros assumem sobre a minha vida. Talvez você esteja afastado, porque um dia alguém magoou você, mas o Senhor continua a ter planos e propósitos para você. Então, se essa é a tua situação, eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos acolher você aqui, e dizer, olha, seja bem-vindo, essa é a casa do seu Pai, que coisa maravilhosa que você está aqui. Então vem, se o Senhor está falando com você, vai saindo aí do seu lugar.
Se tiver uma família, vem a família toda. Se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, dizendo, ó, agora é a hora, está na hora, então vai saindo, vem para cá, isso, vem para cá. Se você está lá na galeria, vai descendo aqui, tá? Todos quantos o Senhor está chamando, eu não sei quem é, mas eu sei que tem gente que o Senhor está chamando, está na hora, está na hora. Aí eu vim desse lugar, daquele lugar, não importa, o Senhor está falando aqui é o teu lugar, então vem, seja acolhido no meio da família de Deus, tá? E a gente quer recebê-los aqui, para dizer, olha, que coisa boa, estava fazendo falta você, porque você é parte dessa família, louvado seja Deus pela sua vida, tá? Pode vir, se o Senhor está falando com você, vem, pode vir. Tem muita gente aqui que o Senhor está falando, está na hora de tomar decisões assim concretas. Você que já conhece o dom da graça, Deus tem mais para fazer na tua vida, tem mais para usar você, tem mais para fazer diferença através de você, e a gente quer acolher você. Que coisa boa, que coisa abençoada. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Olha que coisa abençoada. Louvado seja Deus. Venha, se o Senhor está falando com você, vem. Vem, que coisa abençoada. Louvado seja Deus. Tem bastante gente chegando ainda. Vem para cá, vem. Vem. Que bênção, que bênção. Agora eu quero pedir um favor para a igreja, tá? Gente, eu queria que, tem alguns que já estão preparados, vem aqui para abraçar esse povo aqui, dizer, ó, você é bem-vindo, meu irmão, fala de boca cheia, meu irmão, minha irmã, tá? Eu quero que alguém chegue aqui pertinho para dar um abraço. Vocês que estão aqui já preparados para ajudá-los, já vão chegando, vocês são os primeiros. Abraça e diga, ó, você é bem-vindo, meu irmão, mas fala de boca cheia, meu irmão, minha irmã, tá? De boca cheia, dá um abraço, tá? De acolhimento, tá? E se tiver mais gente que possa vir e dar esse abraço aqui, tá? Tem muita gente aqui, eu queria que todo mundo recebesse um abraço da sua família, tá? Imagina quando a gente volta para casa, né? Depois, quem sabe a gente está morando longe, a gente volta para casa, a festa que é, a gente recebe aquele abraço gostoso, né? Ó, tem gente que não recebeu abraço. Quem não recebeu? Levanta a mão aqui, ó. Esse lado aqui todinho não recebeu abraço ainda, ó. Quem vem dar o abraço aqui? Gente, levanta rápido. Família, vem logo aqui, dá esse abraço aqui nesse lado aqui, tá? Tem aqui uma jovem aqui, tem um outro rapaz, isso, dá um abraço ali. Quem mais está sozinho, dá um aceno assim, que ninguém deu o abraço ainda. Quem não recebeu o abraço? Ó, aquela jovem lá não recebeu o abraço, está ali atrás. Quem é que vai dar um abraço nela para mim? Tá? Elke, corre lá, dá esse abraço aqui. Dá um aceno ali, ó, você que deu o aceno, está chegando aí atrás de você, é isso. Dá um abraço nela aí, tá? Quem mais não recebeu o abraço? Diga assim, ó, bem-vinda minha irmã, bem-vindo meu irmão, tá? Seja acolhido na casa do teu pai, porque Deus é pai, Ele é teu pai, nosso pai, tá bom? Agora eu quero orar com você, tá bom? Posso orar? Tá? Essa é uma oração de acolhimento, tá? Tem processos formais que a gente vai ter que seguir para que isso aconteça, não é? Então, se você está vindo de uma outra igreja, se vai ter uma transferência, se vai ser uma aclamação, se vai ser sei lá o que, não entendo, cada um é um caso diferente, tá? Mas hoje, espiritualmente, você pode se sentir acolhido, tá bom? E a gente vai tomar os passos seguintes agora, mas primeiro a gente quer acolher. Tá? Alguns vão precisar passar pelo batismo, dependendo da denominação que você venha, porque nós batizamos por imersão depois da conversão. Alguns foram batizados quando bebês, né? E a gente vai ter que ajustar algumas coisas, porque essa vai ser a sua igreja agora, tá? Mas a gente vai estar caminhando juntos, tá bom? Posso orar então? Agora todo o povo de Deus de pé, levantando a sua mão para o alto, tá? Como símbolo de bênção e dedicação, tá bom? Aí levanta a mão abençoando esse povo que está aqui, porque eles são benditos do Senhor. Estende a mão, essa mão está cheia de graça, lembra disso? Então agora você vai repartir a graça.
Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, e nesta hora, Senhor, com muita alegria recebemos os teus filhos, nossos irmãos, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que o Senhor já fez uma obra preciosa da tua graça sobre eles, e nós te pedimos, Senhor, acolhe-os junto conosco na tua casa, que eles sejam benditos do Senhor nesse lugar, que eles sejam benditos do Senhor em qualquer lugar, porque eles são teus filhos, mas agora na comunhão da família, mostra os teus dons dados a eles, mostra, Senhor, o teu poder, mostra, Senhor, a tua unção, e que juntos, nessas coisas preciosas da tua graça, possamos te servir. Escuta, Deus, a nossa oração, e faz-nos um só povo, com um único propósito: seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus, e esse povo todo que está aqui quer seguir a Jesus, e nós vamos estar juntos seguindo ao Senhor. Escuta, Deus, e derrama a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Senhor.